Amém, amém, amém. Bom, graças a Deus, irmãos. Assim como estamos sentadinhos, primeiramente para agradecer a Deus por tudo que recebemos hoje, pela mensagem que o ungido de Deus nos trouxe, ao qual, pois, é a mensagem que precisamos continuar vendo, continuar ouvindo, continuar mastigando novamente e recebendo tudo que há ali. Porque nesta mensagem de hoje tem aí uma grande bênção. E depois esta mensagem do nosso irmão William, que mais que tudo centralizou, começou com o tabernáculo de Moisés, como Deus ordenou a Moisés que construísse um templo. E o templo que Moisés construiu, e vocês veem no capítulo 25 do livro do Êxodo, é para ele morar ali. Ele diz: me construiu um templo para eu habitar nele. Deus queria habitar no meio do povo de Israel e precisava deste lugar. E depois também nos levou à construção do Templo de Salomão, que também foi um templo para Deus habitar no meio do povo de Israel, como nos dizia aí nosso irmão William, toda vez que vão orar, oravam os israelitas, onde quer que estivessem, até hoje. Sempre tem uma janela, um lugar que olhava para Jerusalém. Em qualquer parte de Israel que tivesse, em qualquer região ou em qualquer parte do mundo, porque tinha este mandamento de que orasse até onde estava a presença de Deus. Mas veja como o irmão William nos diz que depois, no final, Deus já não estava ali. Jesus também disse isso à mulher samaritana, lembrem? Quando ele falou: vocês dizem que é em Jerusalém que tem que orar, nós dizemos que é aqui. Porque eles diziam que era aqui, porque ali naquele lugar onde eles estavam, estava o poço de Jacó. Jacó, quando Jacó ia ouvindo do seu irmão, ele dormiu naquele lugar. Quando Jacó estava fugindo do irmão dele, ele teve um sono, dormiu naquele lugar e teve a visão de um templo, de um lugar como uma escada, e na parte alta da escada ali estava Deus. Então disse Jacó, quando acordou, que ungiu a pedra e que colocou de cabeceira: agora eu percebo que este é templo de Deus, que é um lugar de Deus, ou algo assim. Eu não lembro exatamente as palavras que Jacó usou ali, mas declarou porta do céu. Casa de Deus e porta do céu, ou algo assim. Então eles ficaram com essa palavra, que isso foi o que Jacó disse que era o lugar de adorar. Mas Jesus falou: mulher, nem em Jerusalém, nem nesse lugar. Deus é Espírito. Os que o adoram em espírito e em verdade o adora. Quer dizer, já não estava o Espírito do Senhor no templo lá de Jerusalém, aquele templo que Herodes construiu, já não estava, muito menos ali, estava no templo chamado Jesus. Por isso ele disse: destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei. Mas eles achavam que era o templo de Jerusalém e era o seu corpo. Ao 3º dia eu o levantarei. Então, ali estava. Mas o que nos dá ênfase aqui o nosso irmão William, que depois que Jesus se levanta, começa a construir um templo, que é a sua igreja. E neste templo que ele vem construindo, que é a sua igreja,
Então, no final, já na parte final do templo, então manda construir uma tenda. E para quê? Para a coluna de fogo descer e morar ali. Assim como a coluna de fogo desceu e morou no tabernáculo de Moisés, assim como a coluna de fogo desceu e morou no templo de Salomão, este era o outro templo, o templo de Herodes não foi ordenado assim por Deus. Este sim, essa carpa sim é ordenada pelo anjo que falava. O anjo que estava falando, ele não estava falando por sua própria conta, ele estava falando palavra de Deus, para mostrar ao irmão Branham desta grande carpa. Por isso ele disse aí na página 17, bem importante aí toda esta revelação que o irmão William nos deu, porque pode ser que nós, quando vemos, nós não nos atentamos a isso tudo. Quando ele diz que agora, quem e quais farão a obra de Deus que lhes foram encomendadas neste tempo final, quem vai fazer? Está falando de nós. Nós, ele disse, somos os que vamos fazer a obra de Deus, encomendada nesse tempo final. Nós. É através de nós que Cristo em Espírito Santo operará e fará aquilo que ele prometeu realizar nesse tempo final. Vê? Ali foi o tabernáculo e depois o templo, e agora, nesse tempo final, correspondeu a nós. Não vai ser uma obra feita de nós mesmos, mas uma obra do Senhor Jesus Cristo através de seres humanos, através de crentes em Cristo, obra que foi prometida para esse tempo final, tanto coisas espirituais como coisas físicas também, como coisa física, como o cumprimento da visão da carpa, que foi mostrada ao reverendo William Branham, um templo para Deus. E para que foi que Deus mandou fazer o tabernáculo? Para eu morar nele. E quem foi que morou no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão? A coluna de fogo. Isso era o que estava ali, o Shekinah. Isso é a presença de Deus ali, a coluna de fogo. Então veja que ele nos diz, portanto, diz, para onde vamos? Um templo para Deus, através de Jesus Cristo se manifestar em Espírito Santo e realizar as obras que ele prometeu ao reverendo William Branham em visão. Vê que tudo que o irmão Branham viu em visão, isso é o que vamos ver. Ele tentou, o irmão Branham, de fazer realidade esta visão, e embora tentou, não conseguiu, porque não correspondia a ele fazer esta visão. Se tivesse correspondido, Deus abriria as portas, provia todos os meios, porque o que é impossível para Deus, nada. Teria podido fazer essa obra, este trabalho. Não era para o seu tempo. É para esse tempo final. Nesta obra, o projeto divino, o reverendo William Branham viu. Que coisa ele viu ali? Você vê o mesmo que Moisés viu, o mesmo que Salomão viu quando desceu do céu, a coluna de fogo. Isso era o que tinha que descer nesse lugar. É a presença do Senhor. E essa presença do Senhor é de onde nós estamos dependendo. Dependemos desta presença do Senhor. Se você conseguiu ver algo que tem a ver realmente pelo Espírito de Deus, nessa obra, diz, nessa obra o projeto divino, o reverendo William Branham viu que a coluna de fogo
se moveu e entrou a um quartinho pequeno de madeira que estava ali, mas esta coluna de fogo já tinha entrado onde? Na carpa. Já estava na carpa, mas depois se manifestou em um quartinho pequeno. Mas uma vez que esta coluna de fogo desce a um lugar, não está se movendo deste lugar, já fica ali até que termina a obra que tem que fazer. Como termina a obra que tem que fazer ali, depois desta capa, meu irmão, não tem nenhum outro projeto. Dali já vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Já não tem mais projeto. Você está trabalhando, e eu também, no último projeto de Deus. Porque daí, já até que termine o trabalho, como disse o irmão Branham, virá uma luz que nos levará. Mas tem que ter um lugar onde estaremos para sermos recolhidos. Você vê? Então, aqui nos diz que dali a coluna de fogo se moveu e entrou depois nesse pequeno quartinho de madeira que estava ali, mas já tinha entrado a grande carpa catedral, já tinha descido ali. E dali se moveu a este quartinho pequeno. Quando desce, quando o ministério que vai usar já está presente. Não espere ver assim a coluna de fogo, ver ela encarnada. Vamos vê-la encarnada. Veja, quando a coluna de fogo chegou ao povo de Israel, lembram que quando Moisés, Deus disse a ele, anda que eu estarei contigo. Na sarça que estava ardendo ali era a mesma coluna de fogo. O que eles estavam vendo, o que ele estava vendo era um homem, mas ali estava a coluna de fogo. Você vê? Em um homem, carne humana. E fez tudo o que Deus disse que ele faria e libertou o povo. Até do jugo mais poderoso daquela época e do equipamento de guerreiros mais forte que havia dali, o Senhor os libertou. Então, através de um instrumento humano. Então, isso é igualzinho o que está acontecendo. Veja, tanta revelação o irmão William nos deu hoje nesta mensagem, que, graças a Deus, não tínhamos visto tudo isso. Assim como veio ao templo que o profeta Moisés construiu, ao tabernáculo que Moisés construiu, e assim como veio ao templo que o rei Salomão construiu, veio Deus na coluna de fogo, virá ao templo construído por pedras vivas, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse templo que foi construído desde Paulo, Irineu, e etc., aí vem Branham, e depois vem a coroa, a coluna, digamos, a era da pedra angular, e aí é onde vemos a manifestação da coluna de fogo, é aí onde vemos a manifestação do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Na primeira vinda também foi a coluna de fogo que estava em Jesus, esta mesma. Foi por isso que ele disse à mulher samaritana, nem em Jerusalém. Onde devemos adorar? Perguntou, nem em Jerusalém, nem neste lugar. Onde tinha que adorar? Onde estava a coluna de fogo, onde estava Deus. Por isso é que nos indicou, foi indicado a nós que desde ali deve sair tudo. O que você e eu estamos recebendo, inclusive nos fala dos cânticos devocionais. Aí
começou hoje e ali devemos terminar. Assim que nos coloquemos de pé para deixar conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo William Pérez.